sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Sou Lawane Stephanie e estou no 7º período do curso de Letras na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Então, estou aqui para compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. E o assunto desta aula é sobre substantivo. E dentro desse conteúdo sobre substantivos, iremos aprender sobre o conceito, classificação e flexão. Então, vamos lá! O que é substantivo? O substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processo, entre outros. Então, por isso, os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número e o grau deles. Embora existam tais regras e conceitos, é importante lembrar que existem também muitas exceções para as regras dessa classe gramatical tão vasta. Tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e, por último, temos o coletivo. Substantivo comum. Refere-se a nomes cuja aplicabilidade se dá a todos os seres ou objetos de mesma espécie. Exemplo: homem, cachorro, melancia, prato. Já os substantivos próprios são substantivos concretos que designam seres específicos, particulares. São utilizados para dar nomes às pessoas, às organizações, aos lugares e aos acidentes geográficos. Exemplo: Maria, o Jornal Nacional, Minas Gerais. Substantivo comum e próprio. Os substantivos próprios, diferente dos comuns, são grafados com letra maiúscula. Por exemplo, Brasil, Catarina, São Paulo. Para compreender melhor a diferença entre esses dois tipos de substantivos, vamos conferir os exemplos. A mulher não entrou no banco porque esqueceu o cartão, substantivo comum. Catarina não entrou no banco porque esqueceu o cartão, substantivo próprio. Nos exemplos, há duas palavras que representam mulher, porém o que as distingue é justamente a particularização de uma delas, nomeação. No primeiro exemplo, temos um substantivo comum, de forma que a palavra mulher designa os seres da mesma espécie, ou seja, não está especificada. Já no segundo exemplo, sabemos que a mulher é a Catarina, portanto, é um substantivo próprio e está gravado com letra maiúscula. Substantivo simples. São substantivos formados por apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Exemplo: jornalista, flor, paixão, morte. Já o substantivo composto são substantivos formados por 2 ou mais radicais. Exemplo: redator-chefe, terça-feira, passaporte. Substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente de outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Exemplo: menina, homem, cachorro. Já o substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Ou seja,
Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Exemplo: beleza, alegria, bondade. Substantivo concretos e abstratos. É importante ressaltar que, segundo o contexto em que são empregadas as palavras, os mesmos substantivos podem ser concreto ou abstrato. Vejamos os exemplos. A venda de roupas está aumentando com a chegada do Natal. Na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Note que no primeiro exemplo, a palavra venda depende da palavra roupas para existir. Por isso, trata-se de um substantivo abstrato. Por outro lado, no segundo exemplo, a palavra venda representa uma loja, uma mercearia e, portanto, nesse caso, designa um substantivo concreto. Substantivo primitivo. Não são originados de outras palavras, mas que, ao contrário, dão origem a outros substantivos. Exemplo: pedra, ferro, piano, pão. Já os substantivos, o substantivo derivado, se formaram a partir de outros substantivos, os primitivos. Exemplo: pedreiro, ferradura, pianista, padaria. Frases com substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo, substantivo derivado. A casa da Mariana ficou pronta este ano. Mário viveu durante 10 anos num casarão. Substantivo primitivo, casa. Substantivo derivado, casarão. O livro de Tomás ficou molhado com a chuva. A livraria do centro é a mais conhecida da cidade. Substantivo primitivo, livro. Substantivo derivado, livraria. Precisava comprar sapatos novos. Tinha a profissão de sapateiro desde a adolescência. Substantivo primitivo, sapatos. Substantivo derivado, sapateiro. Substantivo coletivo. Nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia. Contudo, coletivo por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos e vem sempre no singular. Vamos ver aqui. Substantivo: individual e coletivo. Individual, animais de uma região. Coletivo, fauna. Individual, de pessoa, povo. Individual, de peixe. Coletivo, cardume. Individual, lobo. Coletivo, alcateia. Gênero dos substantivos. A norma padrão da língua portuguesa reconhece 2 gêneros, masculino e feminino. Na língua portuguesa, todo substantivo é classificado dentro de um desses 2 gêneros. São masculinos os substantivos aos quais se pode antepor os artigos o, os, uns, como nos exemplos o sol, um raio, os professores, uns poetas. São femininos os substantivos aos quais se podem antepor os artigos a, uma, as, umas, como nos exemplos a dor, uma ponte, as borboletas, umas nuvens. Na divisão entre masculino e feminino, existem 2 classificações possíveis: substantivos biformes e substantivos uniformes. Substantivos biformes apresentam 2 formas, ou seja, uma para o masculino e a outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Substantivos uniformes, somente um termo especifica os 2 gêneros, masculino e feminino, sendo classificado em epicenos, sobrecomum e comum de 2 gêneros.
Os epicenos, palavras que apresentam somente um gênero e refere-se aos animais. Exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea. Sobrecomum, palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Exemplo, o cônjuge, sempre no masculino, ainda que se trate de uma mulher. Comuns de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Exemplo, o estudante ou a estudante. Fique atento. Quanto ao gênero, os substantivos de origem grega terminados em ema e oma são masculinos, por exemplo, teorema, poema. Há os substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles utilizados para os dois gêneros sem alteração do significado. Por exemplo, o personagem e a personagem. Existem alguns substantivos que, variando de gênero, mudam seu significado. Por exemplo, o cabeça, que é o líder, a cabeça, que é a parte do corpo humano. Número dos substantivos. A norma padrão da língua portuguesa reconhece a flexão de número dos substantivos em singular ou plural. Quando se trata da unidade, o substantivo está no singular. Agora, quando se trata do conjunto, o substantivo está no plural. A regra mais comum é a de acréscimo da desinência que marca número S ao final da palavra. Assim, temos menino, meninos, ponte, pontes, mãe, mães. Grau dos substantivos. O grau do substantivo expressa um aumento, grau aumentativo, e diminuição, grau diminutivo. O grau aumentativo também pode indicar exagero, depreciação ou afeto, enquanto o grau diminutivo também pode indicar moderação, afetividade ou desdém. Formação do grau do substantivo. Temos o analítico e o sintético. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que dê a indicação de aumento, exemplo, enorme, grande, imenso, ou diminuição, exemplo, insignificante, minúsculo, pequeno. Exemplos: copo grande, copo pequeno. Trabalho enorme, trabalho insignificante. Aqui temos o grau aumentativo e o grau diminutivo. Sintético. Na forma sintética, há também um acréscimo ao substantivo. Desta vez, é um sufixo que dá a indicação de aumento ou diminuição. Sufixo aumentativos: paredão, aço, ricaço. Sufixo diminutivos: acho, riacho, ejo, lugarejo. Então, temos aqui um exercício. A primeira questão diz: qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Lembrando, pessoal, que o substantivo abstrato são palavras que indicam qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. B. A humildade é a sua principal característica. C. A sua aprendizagem é bastante rápida. D. As suas atitudes se baseiam na justiça. E. Muitos idosos têm problemas de saúde. Então, dos termos destacados, somente idosos não é um substantivo abstrato. Então, a alternativa correta é a letra E. Muitos idosos têm problemas
de saúde. Segunda questão. Os substantivos são palavras flexionadas em gênero, número e grau. De acordo com as flexões de grau, eles são divididos em dois tipos: grau aumentativo e grau diminutivo. Segundo a norma culta, a alternativa que apresenta a flexão correta é: letra A, homenzazão; B, vozeirona; C, lugarejo; D, casinha; E, colherzinha. Então, a alternativa correta é a letra E, colherzinha. Por quê? Porque o substantivo colherzinha possui a flexão de grau do diminutivo sintético, em que há o acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, que é zinha. As outras alternativas corretas ficariam assim: letra A ficaria homenzarrão; letra B, vozeirão; letra C, lugarejo; letra D, casinha. Então, pessoal, essa é a nossa aula para hoje. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e obrigado e até a próxima.